Essa peça foi impressa nessa impressora de resina. Eu quero que vocês me falem o que vocês acham que vai acontecer se eu pegar esse martelo e bater nessa peça. Bora descobrir. Galera, novidade na plataforma 3D Flix de cursos de impressão 3D. O Lelo já gravou e tá em edição o curso de resina. Vai entrar o curso de resina do Lelo lá na plataforma. Lembrando que a 3D Flix é uma plataforma completa de cursos de impressão 3D. Tem o curso do Lelo, tem o curso do Thiago Mascarenhas, tem curso de pintura, a gente conversa sobre marketing na impressão 3D, tem curso de Fusion 360, de SolidWorks. É realmente uma plataforma, é como se você estivesse entrando na Netflix para ver um monte de coisa lá dentro. A gente criou isso pro mundo de impressão 3D, na verdade a gente criou pro mundo maker, que um dia a gente vai colocar até coisa de CNC lá dentro. E uma parte muito bacana, sabe o que é? É que o acesso é vitalício. Você entra, você compra o curso hoje, e qualquer curso que a gente colocar lá na frente, você vai ter acesso a ele. Pessoal, é muito bacana, recomendo vocês darem uma olhadinha lá. E se você estiver assistindo esse vídeo antes de entrar o curso de resina, você vai comprar pelo preço sem o curso e vai ter acesso ao curso de resina lá na frente sem pagar mais nada. 3D Flix. E aí galera, beleza? Lelo BR Makers. Tranquilaço, pessoal. Seguinte, colocaram aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer se eu pegar um martelo e bater nessa peça? Para quem conhece impressora de resina, sabe, ó, eu já tô aqui com alguns exemplos, porque eu tava gravando esse vídeo de uma hora para outra, eu não sei que onde o senhor parou de gravar, mas eu martelei duas pecinhas aqui. Era uma estátua e um bench. Esse benchzinho aqui, ó. Eu destruí ele. Vamos de novo. Olha como a resina quebra. A resina, ela é assim. Impressora de resina é assim. É fraquinho, ó. Voa a peça para todo lado. Tem que tomar cuidado. Eu devia estar fazendo isso com qualquer tipo de óculos aqui. Vou pegar esse bench novinho. Tá, legal, Lelo. Isso a gente já sabia. Resina quebra. Quebra. Se eu falar que se eu fizer isso com essa impressão aqui, não vai acontecer isso. Inclusive, resina. O material da 3D Fila tá aqui do lado. Vocês estavam vendo ele o tempo todo. Escrito assim, 3D Fila, claro, parceiraço oficial do canal. Resina cinza, semiflex. Galera, resina semiflexível. Então vamos lá. Eu fiz duas impressões com essa resina. Eu queria conversar com vocês. Primeiro mostrar para vocês essa novidade da 3D Fila, que é realmente animal. Conversar sobre os pontos positivos, os pontos negativos, que claro, tem. E para que ela serve? Porque não é tão simples assim, uma impressão de resina é flexível, enfim. São tantas coisas que a gente dá para fazer com isso daqui. Inclusive, já vou dar um spoiler, misturar com uma resina normal. Primeiro de tudo, eu fiz duas impressões, eu tive que fazer duas impressões. Uma delas, vocês veem esse polvo aqui, que está um pouquinho mais duro. Tá sem a tampa aqui. Foi uma impressão que a mesa de impressão estava cheia de coisa. Tinha até uma haste de óculos. Olha que legal isso daí, uma armação inteira de óculos. Só que a maioria das coisas desgrudou. Eu perdi a impressão. Só que essas primeiras coisinhas aqui estavam imprimindo. Daí como desgrudou tudo, eu acabei cancelando e o polvo ficou sem a cabeça. Eu devia ter deixado pelo menos o polvo terminar a cabeça aqui, enfim. E daí depois eu fiz outra impressão com todo esse resto de coisa aqui. Tem coisa pra caramba, como vocês estão vendo aqui. Utilidades da resina, vamos lá. Claro, uma coisa que você queira imprimir flexível. Olha esse bench. Bacana. Quero uma haste de óculos. Tem várias coisas que a gente pode querer que sejam flexíveis. Coxinzinho, ó. Olha esse coxinho, galera. Só que a gente... Dependendo da forma que a gente imprimir isso daqui... Desculpa, pessoal, eu confesso, eu até tô um pouco perdido aqui, porque é tanta coisa para falar. Mas dependendo da forma que a gente imprime essa resina, a gente pode deixar ela mais dura, que nem esse polvo aqui, ó. Tá bem duro. Ou aqui, ó, que eu consigo apertar a cabeça dele, ó. Estão vendo, ó? Não quebrou isso daqui, foi o barulho da resina que não tá tão curada lá dentro, ó, tá meio pegajosa ainda lá dentro, ó. Vocês estão vendo? Mas, ó,
a gente consegue deixar ele bem flexível. Ó, a rainha, ó, flexível. A gente pode imprimir ela, então, usando mais tempo de impressão, a gente consegue deixar ela mais dura. Usando um pouquinho menos tempo de impressão, a gente consegue deixar ela mais flexível. E também, dependendo do tempo que a gente deixa, na pós-cura, depois de imprimir e coloca na luz UV, dependendo do tempo que você deixar lá, também vai mudar a dureza da peça, a flexibilidade da peça. A gente pode usar essa resina, pessoal, para misturar com outra resina e deixar a resina que era quebradiça um pouco menos quebradiça, tipo colocar 10, 20% dessa resina na outra resina. As possibilidades são infinitas. Esse pneu aqui, por exemplo, ó, esse pneu daqui é um pouco maior. Eu só aumentei, tá? Ele não tá oco nem nada. Ó. Ele tá bem mais duro. Por quê? Porque as paredes são bem mais grossas. E depois eu coloquei ele mais tempo na pós-cura. Eu ainda estou trabalhando, ainda estou estudando a resina e vendo quais são as melhores configurações. Eu vou colocar uma configuração aqui que eu recomendo vocês começarem, tá? Essa foto aqui é a recomendação do Lelo para vocês começarem a mexer com essa resina. Não foi a configuração que eu usei aqui na segunda parte. Essa configuração aqui já está com menos tempo as primeiras camadas. As primeiras camadas dessas daqui eu usei, acho que foi 55 segundos, pessoal. As primeiras camadas, 20 camadas. E foi demais. Por quê? Porque a resina realmente ficou muito dura e mesmo nessa segunda impressão, as primeiras camadas dá pra ver direitinho aqui, ó. Elas não prenderam direito nas outras. Eu curei demais a resina. É como se eu tivesse queimado essa resina. E daí as outras camadas não prenderam depois. Então vocês vão ver aí que eu já diminuí nessa foto aí, acho que para 36 segundos as primeiras camadas. Eu preciso fazer teste. Talvez ainda seja muito 36 segundos. Mas eu tô sentindo que vai ser o ponto ideal. Beleza? Perto dos 30 e poucos segundos. As primeiras camadas. As outras camadas, eu imprimi, se eu não me engano, essas daqui, que foram mais duras, a 8 segundos e pouquinho. E essas daqui, é esse da foto, é que faz mais de uma semana que eu imprimi. Mas é esse tempo que tá na foto aí, eu acho que tá perto dos 6 segundos, né? Essas daqui foram perto dos 6 segundos. Vocês veem que mudou bastante já. Coisa de 1 segundo, 2 segundos, muda bastante. O problema disso tudo é que se você quiser ter consistência no tamanho dimensional da peça, uma curacidade dimensional nas peças, você precisa achar o tempo certo para a tua impressora. Cada impressora vai variar um pouquinho. Então o ideal mesmo seria fazer, se você for começar a usar essa resina ou uma mistura dela com qualquer outra resina, o que a gente sempre recomenda com qualquer outra resina ou quando você começa a usar uma impressora de 3D de resina nova, é fazer aquele teste de... Nossa, olha que silêncio. A obra ali tá difícil, desculpa, pessoal. Aquele teste de exposição de luz UV. A gente sempre recomenda isso com todo tipo de material, inclusive fazer alguns testes com tempo de exposição depois. Essas peças aqui, qual que é? O pneu que eu deixei separado, que ficou um pouco mais duro, ó, mas ainda tá flexível, isso daqui não tá quebrando. Ainda tá flexível. Se eu não me engano, eu deixei 15 ou 20 minutos, acho que foram 20 minutos de 10 de cada lado, 10 assim e 10 assim. De cura ali na máquina de luz UV da Creality. Uma coisa que eu queria deixar bem claro, de novo, semi-flexível, não é uma borracha. Então se vocês forem ver aqui, ó, ele não tem um atrito igual de uma borracha. Você até sente um pouquinho emborrachado, mas ainda é uma peça de resina. Eu acho que é o melhor jeito de explicar. É uma peça de resina ainda, só que não é uma borracha. Antes de ir para os pontos negativos, eu quero falar mais um ponto positivo, que foi uma coisa que eu realmente não pensei que fosse ter. É uma resina muito mais densa do que a resina normal. Vocês veem, eu chacoalho, aqui ela está chacoalhando, só que nem faz barulho de tão densa que ela é, diferente de uma resina normal. Olha lá. Por ela ser mais densa, eu não pensei que ela fosse conseguir imprimir com tantos detalhes quanto uma resina normal. Eu vou mostrar as fotos para vocês. Isso daqui, resina normal. Isso daqui, flexível. Vou provar para vocês que é flexível essa torre aqui, ó. E quando eu olhei isso daqui, pessoal, e eu vi que os tijolinhos
estão idênticos. A escada dentro está idêntica. Eu fiquei realmente surpreso, porque além dela ser semi-flexível, ela consegue imprimir com uma qualidade realmente absurda. Por enquanto, eu diria que é a mesma qualidade, isso daqui é muito legal, do que uma resina normal. Vamos ver as peças, então, no geral, tudo que eu imprimi. Então, eu imprimi o coxinzinho, e se vocês forem ver aqui, ó, da primeira impressão, ó, realmente as primeiras camadas eu curei demais. Na segunda impressão, então essa daqui era daqui, essa daqui era daqui. Na segunda impressão, não descolou as primeiras camadas. Inclusive, a peça está um pouquinho mais mole. A gente tem que tomar muito cuidado, eu vou falar isso nos pontos negativos, tá? Com coisas muito finas. Então, imprimi o coxinzinho, imprimi os pneuzinhos, imprimi os polvos que vocês já viram aqui, imprimi as peças de xadrez. E aqui dá pra ver também na rainha a qualidade do rostinho dela, que realmente é um absurdo. Olha, ela é mais fininha, ó. Pessoal, isso daqui é surreal. Imprimi o bispo, imprimi o Bente, que vocês já viram apertando, imprimi esse batarangue um pouquinho mais grosso. Vocês vão entender por quê. E eu imprimi esse case aqui, ó, da GoPro. Olha isso, pessoal. Isso daqui foi na segunda impressão também. Vamos falar um pouco dos pontos negativos aqui, galera. Que claro que tem, como todo material. Primeiro deles, realmente toda essa curva de aprendizado nova que a gente entra e a gente tem que fazer os testes. Eu, Lelo, já fiz alguns, já estou ajudando vocês aqui com aquela foto que eu coloquei, vou colocar ela de novo aqui para vocês anotarem aqui, ó. Com as configurações que eu usei na Anycubic Photon Mono X2. Então, essa curva de aprendizado ela é realmente um pouco chatinha e eu já estou ajudando vocês. Segundo ponto negativo. É uma impressora, eu estou usando impressora monocromática. E a gente está imprimindo perto dos 6 segundos. Normalmente, uma impressora monocromática com essas resinas da 3D Fila, eu imprimo com 2 segundos e meio cada camada. Então, você meio que um pouco mais do que dobra, entre dobrar e triplicar o tempo de impressão. Porque a resina ela é muito mais densa. Então, realmente, a gente precisa de maior tempo de impressão. É um ponto negativo? Talvez seja mais uma picuinha, porque a impressão 3D sempre é uma coisa que demora, a gente sabe disso. Então, bom, mas eu sou obrigado a falar isso para vocês. As primeiras camadas, de novo, talvez eu tenha exagerado, quer dizer, eu exagerei, e talvez eu tenha exagerado até nesses 30 e poucos segundos, a gente vai precisar ver. Outro ponto um pouquinho, não é negativo, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Imprimir coisas muito finas que nesse batarangue aqui. Eu não coloquei muito suporte nele, e eu coloquei ele meio de lado. Quando ele está lá imprimindo, antes de fazer a pós-cura, ela está muito mais mole do que isso, quando a gente tira da impressão. Então ela ficou toda cheia de linha, ela não ficou consistente. Por quê? Porque quando a resina entra lá, desce, sobe, e daí não volta para o mesmo lugar. Então tomem cuidado para imprimir coisas muito finas. Isso daqui, ó, esse coxinzinho, de verdade eu pensei que não fosse nem imprimir. Mas é uma coisa que tem que tomar cuidado. Então, é aquele outro negócio, a curva de aprendizado e é muita coisa para falar num vídeo. Tudo que você vai imprimir, você tem que pensar com muito carinho. Caramba, quantos segundos eu vou colocar? Porque se eu tentar imprimir isso daqui, uma peça com essas coisas tão pequenininhas aqui, com, sei lá, 4 segundos e meio, 5 segundos, com certeza não vai ficar legal. Essas peças daqui eu vou conseguir provavelmente imprimir perto dos 4 segundos e meio, 5 segundos. Desde que eu compense um pouquinho na pós-cura. É muita coisa, né, pessoal? E eu querendo só mostrar a resina. Preço. Eu achei que fosse ser bem mais caro. Não deixa de ser também um pontinho negativo. É um pouquinho mais cara, claro. Custa R$249, em vez de 180. E às vezes eles têm resina, dependendo da cor, que eles vendem a 140, R$150 a 3D Fila. Então a gente está falando que é um pouquinho mais cara, sim, a resina. E outra coisa que eu com certeza acho que a 3D Fila vai fazer, que por enquanto ainda é um ponto negativo, tem poucas cores. Tem a cinza, tem a translúcida e tem uma bege, se eu não me engano. Acho que são 3 cores por enquanto. Então se você tem uma amarela, uma vermelha, uma branca e quer fazer aquela mistura, que eu falei, sei lá, 10, 20% dessa resina com outra resina para não deixar outra resina tão quebradiça, são poucas cores que a gente vai conseguir mexer. Ou vocês vão ter que misturar um pouquinho as cores por enquanto, até eles criarem outras cores da resina flexível, semiflexível. Eu acho que eles estão esperando
ver qual que vai ser a reação do mercado de vocês em relação a esse material aqui, que sério, vocês têm que testar para começar a investir mais e colocar mais cores e essas coisas. A minha opinião geral sobre essa resina, eu queria ter só dela, porque a gente consegue fazer peças duras. Consigo colocar a peça para imprimir lá com 6 segundos, mas depois deixar, sei lá, 30, 40 minutos, 1 hora, talvez, não sei, precisa fazer os testes para ver também o que vai acontecer, mas de repente deixar até 40 minutos ali numa pós-cura e ela vai ficar dura igual uma peça normal, só que não vai quebrar quando você tacar no chão. Eu queria que todas as resinas fossem assim daqui para frente. Tinha gente que falava que a resina da 3D Fila, a versão 1, era muito quebradiça. Essa daqui é a versão 1 dela. A 3D Fila já lançou a versão 2 e está lançando a versão 3 da resina. O que eu acho que eles estão fazendo, isso eu tô falando por mim, tá? Eles não me falaram isso. Eu acho que depois que eles lançaram a semiflexível, eles estão colocando um pouco do componente semiflexível na versão 3, para deixá-la menos quebradiça. Eu queria que vocês entendessem isso, pessoal. Resina é quebradiça. Não é a resina da 3D Fila que é quebradiça. Resina é um negócio quebradiço, parece vidro. E tomem cuidado para fazer esse tipo de coisa que eu fiz, porque isso daqui voou pedaço para todo lado. Voar no olho você pode se machucar. Então tomem cuidado. Uma coisa que eu não falei até agora, e que eu queria falar para vocês é o seguinte. Se você ficou aqui até agora, você vai ganhar um presentinho. O Lelo está colocando o curso de impressão 3D de resina na plataforma de cursos, lá na 3D Flix. Não é Netflix, é 3D Flix. Tem o curso do Lelo de impressão 3D, tem o curso do Thiago Mascarenhas, tem curso de Fusion, curso de SolidWorks, curso de pintura, tem algumas coisas de marketing para impressão 3D, tem muita coisa bacana lá dentro da plataforma. Curso completo de impressão 3D do Lelo, e o Lelo está colocando lá na plataforma agora, eu já gravei, está em edição o curso de resina lá dentro. O que vai acontecer? Eu vou colocar para vocês um link aqui, e se você comprar o curso agora, antes do curso de resina ir para o ar, você ainda vai comprar no preço normal dele. Quando o curso de resina for para o ar, o preço da plataforma inteira vai subir, mas se você comprar ele agora, você vai ter acesso ao curso de resina lá na frente, mas você está comprando pelo preço da plataforma antiga, né, que é a corrente hoje. Então, se eu não me engano, está 400 e alguma coisa, perto dos R$500, vai para perto dos 700 talvez, ou até um pouquinho mais. Então, se você comprar agora, você vai ter o curso de resina lá na frente, só que você vai estar pagando como se não tivesse o curso de resina. Legal pra caramba, a plataforma 3D Flix. Beleza, pessoal? É um material muito, muito legal, que eu recomendo com certeza vocês testarem. Eu não pensaria 2 vezes em entrar no site da 3D Fila agora e comprar pelo menos 1 quilinho dessa resina. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do BR Makers. A gente se vê no próximo vídeo todas as terças-feiras, às 18 horas. Um baita de um abraço para vocês com muito rock and roll. Valeu!